No vídeo de hoje eu vou falar sobre algo de extrema importância, algo que vai definir o sucesso ou o fracasso da sua receita à base de biomassa de banana verde. Nós vamos abordar 4 cuidados que você precisa ter com a sua biomassa. Dentre eles, armazenamento, congelamento, descongelamento e o que eu chamo de manutenção de consistência da sua biomassa. E eu vou explicar passo a passo, um por um, para que não haja mais dúvidas em relação a esse assunto. E aí eu vou falar para vocês passo a passo, porque o que acontece? Eu percebo, tenho vários clientes, vários relatos de pessoas que fizeram essa biomassa, fizeram em grande quantidade, porque eu aconselho mesmo a fazer de grande quantidade e estocar. Só que o que aconteceu? Essa pessoa não estocou no freezer e ela tem um consumo pequeno da biomassa, né? Às vezes você e seu companheiro, seu filho, enfim, a família é pequena. Então, se você faz uma grande quantidade e mantém essa grande quantidade na geladeira, como aconteceu com essa minha cliente, pode azedar. A biomassa na geladeira ela dura apenas de 7 a 15 dias. Enquanto que no congelador nós já vamos para 3 a 6 meses. Eu ainda vou bater mais nessa tecla. Segura aí. Mas o que eu quero dizer é, tiveram clientes que ficaram super frustradas porque fizeram a sua biomassa em casa, reservaram aquele momento ali do seu dia para colocar em prática, só que daí armazenou uma quantidade muito grande, não conseguiu usar essa quantidade muito grande dentro desse período que eu falei para vocês e a biomassa estragou, azedou. Então a cliente colocou lá no fundinho da geladeira e aí se esqueceu da biomassa e usava uma quantidade pequena, quando foi ver, toda aquela biomassa que ela tinha feito se estragou. E aí isso é frustrante, né? A pessoa se prepara para fazer aquele alimento e aí quando ela vai precisar daquele alimento, ela se depara com um fungo, um bolor que se formou ali em cima. Enquanto que outras clientes que já tiveram a oportunidade de serem respondidas por mim ou que já obtiveram essa informação sobre o armazenamento, elas não enfrentam isso. E aí fica muito mais fácil de essas clientes que já aprenderam como armazenar sua biomassa, fica muito mais fácil de elas realmente não abrirem mão do hábito da biomassa, do hábito diário da biomassa. Porque elas já aprenderam um esquema, elas fazem de muita quantidade, armazenam da forma correta e elas sempre têm biomassa disponível para a hora que elas quiserem usar dentro da sua cozinha. Não é algo que, se você não tiver pronto, você vai querer parar a sua receita para poder fazer. Realmente ela demanda um tempinho. Por isso eu digo, a forma mais prática de você introduzir a biomassa na sua vida, no seu dia a dia, nas suas receitas, é você fazer uma grande quantidade e ir armazenando. E é isso que a gente vai te explicar agora. Então eu vou enumerar aqui para vocês 3 erros que são muito comuns de acontecer nesse processo aí do cuidado com a sua biomassa. Às vezes a pessoa pergunta, quanto tempo dura na geladeira? E eu falo. Quanto tempo dura no congelador? E eu falo. Aí a pessoa pega e congela. Chega um dia, ela quer usar num bolo, ela quer usar para fazer um brigadeiro. E a biomassa, gente, ela é incrível. Eu nunca vi algo que se transforma de forma tão intensiva quanto a biomassa de acordo com a fase que ela tá. Então, quando a gente faz ela tá um creme. É um creme e eu vou mostrar para vocês. A partir do momento que ela é congelada, ela se transforma numa esponja. Sim, numa esponja, só sabe quem já viu, e eu vou mostrar aqui pra vocês também. Mas a consistência dela muda completamente, ela fica uma massa quebradiça. Como uma esponja mesmo, não fica um creme, as estruturas não ficam aderidas, não ficam de forma conjunta mesmo. Você vê uma desconexão entre as moléculas da biomassa, e isso não é legal. Então aqui é o ponto-chave, você sempre tem que trabalhar com a biomassa na forma de creme. Você sempre tem que ter o cuidado para fazer a manutenção dessa consistência. Então, um dos erros mais comuns que eu vejo são as pessoas pegarem a biomassa congelada e jogar na receita. Isso não vai dar certo. Isso vai alterar a consistência, a estrutura, até o sabor da sua biomassa. Porque como ela está totalmente desestruturada, ela não vai se incorporar da melhor maneira ao seu preparo. Então, de fato, você tem que estar atento a isso. Outro ponto que eu percebo que é comum também, que as pessoas... Não é que dá um erro muito grande, mas as pessoas costumam se assustar quando acontece. Quando você congela, se você enche um potinho até o limite dele e você leva para o congelador, essa biomassa ela foi feita com o quê? Com a polpa da banana batida mais a água. Então, quando você solidifica esse material, quando você endurece ele no congelador, essa água que está residindo dentro da biomassa, ela vai se expandir, correto? Que nem a forminha de gelo. A gente tem a água, a mesma quantidade de água. E a partir do momento que ela se congela, a gente vê que o volume dela se expande. Mesma coisa a biomassa. Então, se você coloca uma vasilha com o potencial dela, assim, com o potencial máximo dela de biomassa, quando você congelar, seja plástico, seja vidro, os dois já aconteceram comigo. Esse vidro ou esse plástico vai se romper, vai se rachar.
e às vezes de forma irreversível, porque a partir do momento que você tem uma rachadura no pote de vidro, você sabe que você tem que inutilizar o vidro e o material que estava ali dentro. Vocês têm que sempre colocar essa biomassa um pouquinho abaixo do limite do pote, independente de ser pote de vidro ou pote de plástico, tá bom? Pensa sempre que aquela biomassa vai expandir e de acordo com a quantidade de água que você colocou na sua biomassa, ela vai se expandir mais ou menos. E quando você se depara com essa consistência de esponja que eu digo pra vocês, tem gente até que descarta, porque ela tá tão desconfigurada, ela tá tão diferente daquele creme que a pessoa obteve inicialmente, que ela fala assim, cara, tem alguma coisa errada, eu não sei o que é, mas isso aqui não presta mais não, vou jogar fora. E não faça isso, você tá jogando ouro fora. Então agora eu vou mostrar pra vocês na prática como a gente vai sair desse estado de esponja. Pra quem ainda não conhece, eu vou apresentar esse estado de esponja e vou apresentar também o estado de creme. Então eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai sair deste estado de esponja. Olha só, uma esponjinha, você pressiona e sai água exatamente igual uma esponja. Não tem analogia melhor que essa, olha só. Isso era uma água que estava dentro, essa água aqui estava dentro da nossa biomassa. Então eu já tirei do congelador e deixei fora da geladeira cerca de 3 a 4 horas e olha só. E a gente vai mostrar como vai sair desse estado aqui pra esse estado aqui de creme. Então vamos lá, vou deixar tudo organizadinho pra vocês pra não dar nó aí na cabeça. Primeiro passo, armazenamento da biomassa. Samantha, fiz minha biomassa, e agora? E agora você tem duas opções. Você pode manter ela na geladeira, eu digo que ela dura de 7 a 15 dias, se em geladeira. E você também tem a opção de colocar ela no congelador ou num freezer. E ela congelada dura de 3 a 6 meses. Nossa, Samantha, mais 3 a 6 meses, né? Como assim? O que acontece, gente, é que não existe realmente um consenso dentro da literatura em relação a essa validade. Eu digo, você tem que fazer o teste visual, ver se tá com bolor, ver se tá com fungo. Você faz o teste olfativo, que é o cheiro do azedo. E também se você tá na dúvida, fez o teste visual, fez o teste olfativo e ainda assim restou alguma dúvida sobre a sua biomassa ainda está válida ou não, aí você faz o teste gustativo mesmo, bota na boca, se tiver azeda você vai sentir, aí você descarta. Mas o fato é que, de forma geral, de 7 a 15 dias na geladeira e de 3 a 6 meses no congelador. A literatura realmente ela não comprova essa questão da validade, ainda tem muita informação escassa se você procurar, mas uma coisa que é inquestionável realmente é os benefícios que a biomassa traz para a nossa vida. Isso daí já relatado em bases de dados relevantes, como por exemplo o PubMed. Então isso daí você pode dar uma pesquisada que você vai encontrar lá e você com certeza vai querer aderir ao hábito de fazer uso da biomassa no seu dia a dia. Bem, então agora você já sabe que você pode armazenar tanto na geladeira quanto no congelador a sua biomassa. Samantha, o que tu acha melhor? Eu costumo dizer o seguinte, eu acho que você tem que fazer uma grande quantidade e armazena em potinhos de 250 gramas no seu freezer. O ideal é que a gente consuma 30 gramas por dia de biomassa, isso dá mais ou menos uma colher de sopa. E aí considerando, né, um cálculo para uma pessoa, considerando que ela vai comer 7 vezes por semana, isso daí daria 210 gramas, mas aí você dá uma folguinha, até porque a maioria dos potes que a gente compra, eles já são medidos aí para 250 gramas, então eu aconselho a guardar e congelar em potinhos de 250 gramas. E aí você só vai multiplicando esse potinho pela quantidade de pessoas que tem na sua família. E aí você pega esse potinho, bota no congelador e deixa na geladeira aquela quantidade que vai ser suficiente para você consumir durante a sua semana. Chegou ali no domingo ou no dia que ficar melhor para você, de acordo com a dinâmica aí da sua casa, você pega esse potinho do freezer e desce ele para a geladeira. Ou então tira ele do freezer, deixa um pouquinho ali fora da geladeira, o suficiente para ele começar a liberar essa água que eu vou mostrar para vocês aqui da consistência de esponja, e aí depois você vai seguir os próximos passos que eu vou já dizer. E aí essa questão do potinho eu acho muito legal de vocês colocarem em prática, por quê? Porque às vezes é um novo hábito, né? Vamos partir do princípio aqui de que vocês ainda não têm o hábito, ou querem ter mais, ou quem já tem o hábito quer ter mais facilidade na sua vida. Então, às vezes, você não tem o tempo suficiente para estar toda semana fazendo biomassa. Então, uma forma de você garantir que você não vai mais tirar a biomassa da sua vida, realmente é colocar no potinho. Essa foi a forma mais simples, mais fácil e que eu vejo que, a partir do momento que eu dou essa dica para as pessoas que me procuram, elas realmente começam a consumir a biomassa e não param mais. E olha só, gente, lembrando que esse pote na geladeira ou no freezer, independente de onde ele esteja, sempre pote tampado com tampa, tá bom? A biomassa, ela é muito sensível. Então, cuidado, potinho tampado, todos os cuidados ali de armazenamento e de higiene. Então, vamos lá, recapitulando. Tô aqui falando sobre armazenamento. E aí, a gente já falou também que pode ser armazenado na geladeira e congelador. E no congelador,
só para deixar bem claro, a gente não precisa de nenhuma condição mega especial, tá? Basta que você coloque em algum compartimento da sua geladeira ou do seu freezer que tenha capacidade de congelar mesmo, sem problema algum. E não esqueçam da vasilha, porque também não esqueçam que a nossa biomassa vai expandir. Então, se você coloca ali ela super cheia, a sua vasilha, como eu já falei, né, independente de ela ser de vidro ou de plástico, pode romper, pode quebrar. Então não quero depois ninguém falando assim, Samantha, minha vasilha quebrou. Vou dizer porque você não seguiu as minhas instruções. Então coloca ali um pouquinho abaixo do limite da sua vasilha para dar espaço para a biomassa se expandir. Deixa ela ficar bem à vontade lá dentro. Então já falamos sobre formas de armazenamento, congelamento e agora vamos entrar na parte de descongelamento. Aqui em casa, por exemplo, eu trabalho com a biomassa, então eu faço uma quantidade muito grande. Eu armazeno 10, 12 quilos de uma vez de biomassa. Então, para eu fazer o processo de descongelamento dessa biomassa, é muito mais difícil, leva mais tempo do que o descongelamento que você vai fazer aí na sua casa, trabalhando com 250 gramas. Aqui, por exemplo, o que eu tenho que fazer? Deixar na geladeira, deixar fora do congelador, às vezes, de um dia para o outro. E no outro dia ela ainda está uma pedra de gelo. Então, assim, estamos falando de um processo aí de 12 horas fora do freezer. E ela não azeda, porque ela realmente está congelada. Agora, falando do seu caso, do que eu tô sugerindo para você, né, que é congelar vasilhas de 250 gramas, eu aconselho que você tire essa vasilhinha de 250 gramas e deixe fora do freezer cerca de 3 a 4 horas, que é o suficiente para essa biomassa começar a liberar água e aí você vai estar apta a levar ela para a panela e aí a gente vai poder entrar no nosso quarto e último passo, que é o que eu chamo de que é a manutenção da consistência da sua biomassa, que normalmente é aqui que a gente faz a maior parte das receitas, seja um brigadeiro, seja um bolo, seja o que for. E aí essa cremosidade que eu vou mostrar para vocês como que a gente alcança é isso aqui, é sempre essa consistência que a gente quer, que a gente ama e, enfim, essa consistência que eu quero que vocês cheguem também. Enquanto que a biomassa congelada, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai sair do estado de congelamento pro de manutenção da consistência. Mas só para vocês terem uma ideia, olha a diferença. Eu não consigo nem mostrar direito para vocês, já formou muita água aqui. Eu vou tentar pegar aqui um pouquinho para vocês verem a diferença. Olha só, vou ter que pegar aqui com a mão para mostrar para vocês como que ela fica olha só, uma esponja, ela tá se desfazendo. Você não vê uma liga entre essa massa, parece pozinho. Quando você pega com a mão, ela vai se desfazendo. Olha a quantidade de água que ela libera. É uma esponja, ela absorve a água. E depois que ela vai se descongelando, ela vai liberando essa água que a gente usou para confeccioná-la. Então, olha só, isso aqui não vai ser legal para sua receita. Isso aqui não vai ter liga suficiente para você fazer um brigadeiro. Então, por isso, a última e quarta etapa, que é a que eu chamo de manutenção da consistência, é por isso que ela é tão importante e você precisa aprender ela comigo. Então, assim, depois de você ter seguido os passos até aqui, você vai finalizar fazendo o quê? Com essa biomassa em consistência de esponja. A gente vai levar ela para uma panela e vai acrescentando um pouquinho de água morna de forma gradual. E vai ficar mexendo sempre em fogo baixo. Se você colocar em fogo alto, pode ser que essa biomassa grude na sua panelinha, ou pode ser que você... um minutinho que você fique ali sem olhar, ela vai queimar. É muito rápido, o processo com a biomassa é todo muito rápido. Então, a partir do momento que você for descongelar ela, assim como eu mostrei, já que forma esse líquido, você vai eliminar esse líquido, vai espremer um pouquinho essa esponja, como você faz com a esponja da sua pia. Você vai espremer e aí vai desfazer essa esponjinha e levar para a panela com um pouquinho de água morna e vai mexer e você vai ver que ela vai voltar a ter liga. E você mexe o suficiente para ela voltar a ter a consistência de creme. Eu vou já mostrar isso na prática para vocês, mas de antemão é assim que a gente vai fazer. E caso a sua biomassa ainda não tenha ficado completamente lisinha, mesmo após esse processo que eu estou ensinando aqui para você, você leva ela para o liquidificador e aí é garantia de que você vai ter uma massa 100% lisinha, que é o meu jeito preferido de trabalhar com ela. Então vamos lá para a parte prática, que é o que vocês querem ver agora, eu tenho certeza. Então bora lá. Olha só essa consistência de esponja, gente, totalmente uma massa heterogênea de biomassa. Eu nem reconheço minha biomassa desse jeito. E aí a gente vai colocar essa quantidade toda na panela. Eu já eliminei uma parte dessa água, então esse restante, esse residual de água, eu vou colocar na panela sem problema algum, tá bom? Olha só. E agora eu vou desfazer essa esponjinha. Minha água aqui já tá fervendo, vai já vir pra cá.
Já vou acrescentar um pouquinho dessa água morna aqui para acelerar esse processo virar creme novamente. Olha só como ela já mudou um pouquinho a consistência. Você vê que já tá ficando uma massa mais homogênea. Mas como eu falei, você pode acelerar esse processo, aqui tem bastante biomassa, a gente pode acelerar colocando no liquidificador e é isso que eu vou fazer agora. Ela já tá morna, já tá pronta pra gente bater e aí no liquidificador ela realmente vai voltar a ser um creme. Então vamos lá, junto, colocar a biomassa no liquidificador. Cuidado que ela tá quente e queima. Cuidado que ela tá quente, queima. E agora vamos bater, só um pouquinho o suficiente mesmo pra virar um creme. Já foi. Olha só. Totalmente lisinha novamente. Virou um creme. Essa biomassa aqui tá ótima pra gente fazer uma calda de bolo, por exemplo. Vocês estão vendo que ela tá bem líquida. Olha só. Caso vocês quisessem um creme mais consistente, vocês tinham que ter eliminado uma maior parte daquela quantidade de água que começou a soltar depois que a gente tirou do freezer. Super lisinha. E é assim que a gente consegue retornar ela para nossa consistência de creme. Olha só. Então essa daqui foi a que a gente acabou de fazer, super lisinha. E vamos comparar com essa que já estava na geladeira. Olha só. Super parecida. A questão é, eu vou levar essa daqui um pouco mais para a geladeira e daqui a pouco ela vai estar com essa consistência aqui. A biomassa engana muito, viu? Você coloca assim, acha que ela tá super líquida. Conforme ela vai esfriando, ela vai endurecendo. Endurecendo, endurecendo. Então essa daqui já tá pronta, eu vou só esperar esfriar um pouco e vou deixar no meu refrigerador. E daqui umas 6 horas, 5 horas, ela já vai estar com essa consistência. E até mais consistente e até mais endurecida. E aí, gente? Fala se não foi fácil. E vocês viram, né? Mostrei, falei tudo aqui da parte teórica, fui pra prática e provei que funciona exatamente da maneira que eu falei. E essa é a famosa consistência que a gente quer trabalhar. Esse é o passo que eu chamei de manutenção da consistência da biomassa. Eu percebo que muitos dos erros estão justamente aí, nesse ponto. Tá? Então, por favor, se vocês quiserem que a receita de vocês seja uma receita de sucesso e não de fracasso, trabalhem com a biomassa nessa consistência. Tenho certeza que o resultado de vocês vai ser incrível. Então, dica prática. Conforme vocês forem tendo intimidade, que é assim que eu gosto de falar, conforme vocês forem entendendo e aprendendo a manusear a biomassa de vocês, o que é que vocês vão perceber? Para cada coisa que você vai querer fazer, você vai buscar uma consistência de biomassa diferente. Então, por exemplo, quando eu quero fazer um brigadeiro de bolinha, eu já sei que eu vou trabalhar com uma biomassa mais consistente. E aí eu vou acrescentar menos água nessa minha biomassa. Já quando eu quero colocar numa calda de bolo ou em algo que eu quero uma fluidez maior, o que que acontece? Eu uso uma biomassa com maior percentual de água. Então isso daí eu já tô adiantando, mas vocês vão sentindo aí na prática. Conforme vocês forem fazendo as receitas, vocês vão ver. Eu sempre digo que dentro da culinária a gente tem que entender aquilo que a culinária tá pedindo da gente. Eu não gosto, nunca gostei dessa questão de seguir à risca uma receita e ficar engessado. Eu realmente defendo e é o que eu vivo, essa liberdade, essa criatividade dentro da cozinha. Você olhar para o seu ingrediente, olhar para o seu preparo e saber o que ele tá pedindo. Porque a gente bem sabe que às vezes uma alteração de temperatura altera a consistência da nossa massa. Daí, mais uma vez, a importância de a gente entender e olhar para aquela massa, se comunicar com ela mesmo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido responder a dúvida de muitas pessoas que estão por aqui e aguardem pelos próximos vídeos.